Eu vou estar falando sobre diabetes mellitus na gestação. Como se subclassifica o diabetes mellitus na gestação? Ele se subclassifica diabetes mellitus já diagnosticado previamente à gestação, ou seja, aquelas mulheres que já tinham o diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 e resolveram engravidar. O outro é a hiperglicemia, inicialmente detectado na gravidez. E como isso se subclassifica? Primeiro, diabetes mellitus na gestação, que no caso, uma hiperglicemia que gera pela gestação, e o outro é diabetes mellitus prévio diagnosticado na gestação, ou seja, aquela gestante ela já tinha diabetes mellitus, só que ela não sabia, e por acaso ela, pelos exames que ela fez, ela acabou descobrindo que ela tem diabetes mellitus na gestação, entendeu? E como se chama isso? Chama over diabetes ou diabetes mellitus franco. Ou seja, a gestante ela já tinha o diabetes antes da gestação, só que ela não sabia e foi descobrir que tinha na gestação. Fatores de risco para desenvolver diabetes mellitus na gestação. Primeiro é a idade, o sobrepeso ou obesidade, diabetes mellitus em parentes de primeiro grau, antecedentes pessoais de alterações metabólicas. Quais seriam essas alterações metabólicas? Uma é hemoglobina glicada acima de 5,7, SOP, o uso de hiperglicemiantes, hipertensão arterial sistêmica, acantose nígricas, doença arterial coronariana, hipertrigliceridemia, que nem eu disse aquela hora, o uso de medicamentos hiperglicemiantes. Quais seriam os antecedentes obstétricos? Igual ou superior a 2 perdas gestacional. No caso, a paciente que em outras gestações ela teve diabetes mellitus gestacional, essa também tem uma grande oportunidade de ter nessa. Polidrâmios, macrosomia, óbito neonatal sem causa confirmada e malformação fetal. Fase metabólica da gestação. Tem a fase anabólica, que é no primeiro e segundo trimestre, e tem a fase catabólica. A fase anabólica, o que acontece? Ela vai estar nutrindo o feto, mas de forma mais lenta, e vai armazenando nutrientes. E na fase catabólica, o feto ele vai crescendo de forma mais rápida e precisa de mais nutrientes. Daí esses nutrientes que foram armazenados, eles vão por isso a mulher, ela nessa fase, ela entra em estado de catabolismo e começa a quebrar os nutrientes que ela tinha armazenado. E quais são os hormônios responsáveis por essa fase de catabolismo? A placenta, conforme o tempo da gestação, ela vai secretando alguns hormônios, e quando você chega nessa fase catabólica, esses hormônios entram em ação para ocorrer essa fase. E quais são os hormônios que participam da fase catabólica? Os hormônios catabólicos diabetogênicos são lactogênio placentário, GH, CRH, a prolactina e a progesterona.
Esses são os hormônios responsáveis. Tá, atenção, quando ocorre o catabolismo, vai ter o aumento da lipólise, da gliconeogênese, e é nessa fase que a mulher pode desenvolver uma resistência à insulina. Ou seja, é normal que isso ocorra o aumento da resistência periférica com uma ação da insulina. Só que tem um porém, nessa fase, se o pâncreas tiver uma reserva boa, não ocorre a resistência à insulina. E se o pâncreas não tiver uma reserva boa, daí pode ocorrer na mulher a resistência à insulina e gerar a diabetes mellitus. Tá, complicações maternas e fetais. Tem as complicações a curto prazo e as complicações a longo prazo. Complicações a curto prazo são complicações que vão ocorrer na gestação. Agora, complicações a longo prazo são complicações que vão ocorrer pro resto da vida, ou da mãe ou do feto. Quais são as complicações a curto prazo? Materno tem o distúrbio hipertensivo, polidrâmios. Essa mãe, ela pode, no caso, em vez de ter um parto vaginal, ter um parto cesariano, e o atraso do início da amamentação. Agora, as complicações de longo prazo na materna são diabetes mellitus gestacional em gestações futuras e diabetes mellitus tipo 2. Tá, complicações fetais de curto prazo que vão ocorrer na gestação: macrosomia, distocia e tocotraumatismo, síndrome do desconforto respiratório, que pode, essa mãe tá diabética e pode afetar na maturação do pulmão desse feto. Cardiomiopatia hipertrófica, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, polistemia também, eventos trombóticos e hiperbilirrubemia. As complicações fetais a longo prazo que vão afetar ele para a vida: uma é a obesidade, outra é a diabetes mellitus tipo 2 e outras são as doenças cardiovasculares. Tá, a respeito do diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, como eu vou fazer? Eu vou separar as gestantes em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo azul, que é o grupo total, que tem viabilidade financeira e disponibilidade técnica, ou seja, a gestante ela tem condições de fazer o teste oral, tolerância à glicose. O município onde ela está dá condições a ela de fazer, disponibiliza um material para fazer ou faz o exame. E a outra gestante é do grupo vermelho, que é o grupo parcial, que onde a viabilidade financeira e disponibilidade técnica ela é parcial. Às vezes o município não disponibiliza do teste, ou também a gestante às vezes não tem condições de fazer, depois isso cai no parcial. Só que o primeiro teste a fazer se encaixa nos dois grupos, no total e no parcial, que seria a glicemia em jejum. Tá, como é que eu faço a questão da glicemia em jejum? A glicemia em jejum ela tem que fazer no máximo até a 20ª semana, entendeu? Ou seja, engravidou, tem que fazer já a glicemia em jejum. Tá, eu separo em três valores. Tá. O primeiro valor
é o valor abaixo de 92, que é um valor normal, e esse valor a gestante ela não ganha alta. Mesmo assim, se der normal abaixo de 92, ela tem que ser reavaliada entre as semanas 24 e 28. Agora os valores de 92 a 126 e igual ou acima de 126, vamos supor, o valor de 92 a 126 eu já dou o diagnóstico como diabetes mellitus gestacional. Agora o valor de igual ou acima de 126 eu já dou o diagnóstico de diabetes mellitus franco, que é lá overt diabetes, que seria, no caso, aquela gestante ela já estava com diabetes antes da gestação, só que ela não sabia. Ela foi descobrir através dos exames da gestação que ela tem diabetes, entendeu? Agora, aquela gestante que primeiro exame de glicemia em jejum deu normal e tem que repetir o exame na 24ª até a 28ª semana, aí sim eu vou separar do total do parcial. O total, que é onde os lugares que tem condições de fazer o teste oral de tolerância à glicose ou a gestante ela tem disponibilidade de fazer, no total eu faço o teste oral de tolerância à glicose. Agora, naquele grupo que são de gestantes que são parcial, onde o local que ela está não tem disponibilidade para fazer, ou ela não tem condições, ou não tem como ir para o local onde tem condições, essa eu vou fazer de novo um outro teste de glicemia em jejum. Tá. Daí, pelos valores, eu vou são os mesmos, tá? Ó, igual ou acima de 126 a gestante tem diabetes mellitus franco, ou seja, ela já tinha antes da gestação, mas ela só foi descobrida na gestação. Nos valores de 92 a 126, ela é diabetes mellitus gestacional. Agora, se der um valor de novo abaixo de 92, ou seja, o primeiro deu abaixo de 92 e o segundo deu abaixo de 92, daí sim eu vou liberar essa gestante. Daí agora eu vou para o outro grupo, o grupo total, o grupo que tem disponibilidade, o grupo que vai fazer o teste oral de tolerância à glicose. Como vai funcionar? Tá, o TG, que é o teste oral de tolerância à glicose, vai avaliar o seguinte: vai avaliar a glicemia de jejum e depois vai avaliar a glicemia após 1 hora da ingestão de 75 gramas de glicose e após 2 horas da ingestão. Tá. Se os valores de jejum der entre 92 e 125, após 1 hora der igual ou acima de 180 e após 2 horas derem um valor 53 a 199, eu vou considerar que essa gestante tem uma diabetes mellitus gestacional. Agora, se os valores de jejum derem igual ou acima de 126 e após 2 horas der igual ou acima de 200, eu vou considerar que essa gestante tem uma diabetes mellitus franco. Porque na diabetes mellitus gestacional você avalia em jejum, primeira hora e segunda hora. Porque tem essa diferença. Tipo assim, se o valor der de 92 a 125, daí você avalia primeira hora e segunda hora. Agora, se o valor na de jejum der igual ou acima de 126, você só avalia em jejum e 2 horas. Esses são os valores para o teste oral de tolerância à glicose, para diagnosticar diabetes mellitus gestacional
e diabetes mellitus franco. Agora, quais são os valores normais do teste oral de tolerância à glicose? Ou seja, que diagnostica que a gestante não tem diabetes mellitus gestacional. Os valores normais são em jejum abaixo de 92, após uma hora tem que dar um valor de 180, e após 2 horas tem que dar um valor de 153, ou seja, esses valores 92, 180 e 153 já mostram que a gestante ela não tem diabetes mellitus. Tá, sabemos que o exame da hemoglobina glicada ele não faz parte do protocolo. Só que o exame da hemoglobina glicada tem uma grande importância em descobrir a relação da diabetes prévia. Como? Tipo assim, aquela gestante que descobriu que já tinha diabetes e foi descobrir na gravidez. Vamos supor, a hemoglobina glicada ela tem um parâmetro mais ou menos de pegar, tipo assim, a hemoglobina glicada nada mais é do controle glicêmico nos últimos 3 ou 4 meses. Tá, aquela gestante que deu igual 126 ou acima, se o médico, eu falo assim, vou fazer uma hemoglobina glicada nela, se a hemoglobina glicada der um valor igual a 6,5 ou superior a esse valor, isso só vai confirmar que antes da gestação ela já tinha diabetes, entendeu? Tá, a hemoglobina glicada com valor abaixo de 6 está associada com a diminuição do risco de malformações e abortamento. Agora vamos supor, uma mulher ela procura um médico e ela tem ela e o marido, ela tem um desejo muito grande de engravidar. Tá. Se a hemoglobina glicada dela der um valor superior a 10, tá? Essa mulher, você como médico tem que orientar ela de maneira alguma engravidar, porque isso vai aumentar o risco de malformações fetais e também de abortamento. Primeiro tem que reduzir essa porcentagem de hemoglobina glicada para depois engravidar.